Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Agradecer a presença de vocês aqui em mais essa reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles. E também a nossa terceira etapa, né? Da nossa capacitação nessa área de governança. Especificamente hoje, nessa última parte, para a gente falar de controle e a gente falar também de responsabilidade. A intenção aqui é que todos conheçam, né, os aspectos do controle externo e interno e também dominem um pouquinho mais sobre as temáticas dos crimes contra a administração pública, desvios éticos, desvios funcionais, improbidade. Então, desde já, agradeço a participação de cada um de vocês. Fiquem todos à vontade, tá? Para poder colocar aqui perguntas no chat. Hoje, inicialmente, a fala da manhã é minha, então a gente vai trocando ideia. Bem-vinda, Thaís. A Thaís Correia é do IFE Fluminense, o pessoal vai assistir aqui com a gente. Como prática, né, para ela conhecer aqui como que a gente está organizando o nosso evento. Bem-vinda, Thaís, obrigada pela presença. E deixa eu só dar os avisos, né, iniciais, que essa é a terceira parte, e a gente está tirando a presença, então, do sistema. Aquelas pessoas que obtiveram 75% de frequência nesses treinamentos, né, nessas 3 partes, vai receber esse certificado da gestão de pessoas, 27 horas de curso. Então, a gente está apurando conforme a frequência retirada do sistema, e assim que tiver os certificados estiverem prontos, a gente vai enviar por e-mail para vocês, então não se preocupem, tá bem? Quem tiver obtido a frequência vai receber o certificado. Aproveito para anunciar que hoje à tarde a gente vai ter a presença da Marília, a chefe da unidade de auditoria do IFAL, que vai falar especificamente sobre a sistematização do controle interno em uma organização, vai trazer o exemplo também do IFAL para a gente conhecer. E amanhã, né, a doutora Nádia providenciou aí a vinda do Conselho da Câmara de Procuradores Federais, junto às IFES. Então, os procuradores federais que virão amanhã falar sobre essa parte das responsabilidades, né, dos agentes públicos. Então, não percam amanhã também. Vai ser bem interessante os procuradores falando aí sobre desvios funcionais, crimes, improbidade. Acho que é um conhecimento relevante a ser obtido. Então, também não percam o dia de amanhã. Eles vão encerrar esse nosso evento falando disso. Depois, amanhã também vou disponibilizar o formulário de avaliação, para vocês que avaliem o evento, né? Para a gente ver se foi interessante, se não foi, o que seria melhor ser abordado, que ainda vocês sentem falta, não entenderam muito bem. Então, não deixe também de avaliar o nosso evento. Mais uma vez, eu preciso agradecer ao reitor, né, que tem apoiado essa ação desde o início, né, que solicitou e apoiou essa ação desde o início dos trabalhos. Muito obrigada, Magnífico, pela oportunidade de estar trazendo esse assunto aqui para o Instituto. E hoje, gente, a gente vai bater um papo, então, sobre os aspectos do controle da administração. Embora a gente queira, ao fim, chegar no controle interno de uma organização, então entender como o controle se organiza dentro de um órgão, eu acho pertinente que a gente conheça toda a estrutura de controle da administração pública, todos os órgãos que fazem esse controle e, claro, nem de longe, né? Vou esgotar o tema, a gente não vai ter esse nível de aprofundamento, mas entender, né, que órgãos podem cobrar o quê, como funciona, eu acho que é interessante para os gestores. Assim, eu quero agradecer também, esqueci a presença dos colegas auditores internos. Depois a gente vai ter uma oportunidade de conhecer toda a equipe aqui. Quase esqueci de vocês, amigos, mas lembrei aqui no fim. Então, alinhado aí com o terceiro aspecto, com o terceiro mecanismo da governança, a gente fala de controle. A minha parte aqui é basicamente abranger o controle de uma forma macro, para a Marília falar especificamente do controle interno dentro de uma organização. Bem, então vamos falar do controle da administração pública, e podem escrever aqui no chat, impressões, perguntas, que eu vou lendo, e a gente vai conversando sobre a temática. Quando a gente fala de controle, né, da administração pública, eu não sei o que vem na cabeça de vocês, assim,
Mas as pessoas pensam de tudo, né? Pensam no Ministério Público, pensam na polícia, pensam no judiciário, pensam até em auditoria interna. É um pouco assim confuso como funciona a questão do controle dentro da administração pública e por que existe todas essas esferas de controle, todo esse aparato estatal. Ele não é 100% conhecido, né? Pelos aqueles que executam a máquina pública. Então, o controle ele tem uma série de abordagens, uma mesma palavra que a gente vai ver, a expressão controle interno tem vários significados, então é isso que a gente pretende trazer aqui, identificar quem são essas pessoas que fazem, essas pessoas jurídicas que fazem o controle e basicamente qual o amparo delas, qual limitação, o que elas verificam. Em termos de fundamentação, tem várias formas de explicar o fundamento da existência do controle da administração pública, mas eu escolhi falar de teoria da agência, né? O que acontece, né? Dentro da máquina pública que exige o controle? Segundo a teoria da agência, né, vai existir uma relação de agência sempre que a gente separar o titular daquela determinada propriedade, daquele que está gerenciando, né? Isso na esfera privada, ela aconteceu de uma forma mais recente, né? Que o dono parou de administrar aquele bem. Na esfera pública, isso é desde sempre, né? Você tem uma separação entre aquele que é titular, que somos todos, né? A coisa pública pertence a todos, e aqueles que executam, que somos nós, né? Agentes públicos, lato sensu considerados, que executamos a máquina pública. Quando a gente tem essa relação de agência estabelecida, ao mesmo tempo se cria, nesse contexto, certos problemas de assimetria informacional, de desvio dos objetivos esperados pelo principal, essa relação de agência, então, essa separação entre o titular e aquele que, de fato, gerencia a coisa, tem uma série de problemas que precisam ser mitigados. E justamente a ideia dos controles, né, da administração pública mitiga uma série desses problemas criados por essa separação entre o titular e o executor. Então, os controles, eles fazem parte dos mecanismos de governança justamente para que o principal, para que a gente possa garantir que o principal não se desvie, aliás, que o agente não se desvie dos objetivos estabelecidos pelo principal. Então, uma das formas de explicar a existência desses controles é justamente isso. A existência de estruturas que possam garantir que a máquina pública caminhe naquilo que se pensou para ela inicialmente, que o poder constituinte originário, né, aquele que deu origem à Constituição, né, que deu origem a todo o contexto da República, pensou. Então, a ideia de existir uma série de controles dentro da administração pública é garantir que a máquina funcione dentro do contexto da legalidade, de acordo com os objetivos pensados pelo principal, né, em consonância com a vontade popular, que hoje é uma coisa muito relevante dentro do sistema de controle. A ideia é essa, então. Então, para mitigar os problemas da relação de agência, existem os controles, isso seria um fundamento, assim, básico para a gente falar dessa existência de todas essas estruturas. E também, né, a gente também já teve a oportunidade de ver isso, outros mecanismos de governança que também mitigam questões de problemas de agência, quando a gente viu lá no início sobre a governança pública. Bem, e aí tem uma série de classificações sobre o controle dentro da administração pública e basicamente a gente vai falar aqui das distinções do controle quanto à sua origem. Então, existindo o controle social, o controle externo e o controle interno. E é nisso que a gente vai se pautar no dia de hoje, entender o que é o controle social, o que é o controle externo, o que é o controle interno da administração pública, basicamente. Bem, o controle externo, né? O controle externo é o controle de um poder sobre o outro. Então, os poderes, eles têm como se se controlarem uns aos outros, e essa ideia vem de uma ideia constitucional que a gente chama de freios e contrapesos. Então, quando um poder ameaça sair um pouco da linha, o outro vem praticar atos de controle para que eles se contenham, né? Cada um fique no seu espaço
e a República funcione de forma regular. Então, o controle externo ele é oriundo dessa ideia de freios contra pesos, da limitação entre os poderes, e sempre tem previsão constitucional necessariamente. Então, todo o controle que um poder pode exercer sobre o outro está previsto dentro da Constituição. E aí, o primeiro tema para a gente abordar dentro de controle da administração, e é que, claro, gente, eu vou falar do controle dos outros sobre o executivo, né, que nos interessa, já que a gente está dentro dessa estrutura. Eu não vou me deter aqui sobre o controle do legislativo sobre o judiciário, do judiciário sobre o legislativo, vou falar basicamente do controle sobre o executivo, sobre a execução da coisa pública. Então, quando eu estou falando aqui de controle judicial, uma modalidade de controle externo sobre o executivo, sobre a execução da administração pública. O controle judicial, então, é a possibilidade do poder judiciário, né, intervir nas decisões tomadas pelo administrador público. Tem um fundamento básico para isso, né? Que lá nos direitos fundamentais, no artigo 5º da Constituição, no inciso 35, diz para a gente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso, então, permite que qualquer questão seja levada ao Poder Judiciário, ele pode apreciar qualquer tipo de questão. Então, alguém, né, descontente com alguma decisão administrativa sempre pode levar isso até o Poder Judiciário, seja por um mandado de segurança, seja por uma ação ordinária qualquer. E aí, sobre esse aspecto, né, do controle judicial, tem duas grandes questões aí hoje em dia na discussão. O meu controle do Poder Judiciário sobre políticas públicas e outro diz respeito ao controle de atos discricionários, né? Quando nós estamos falando de políticas públicas, o controle da administração sobre o controle judicial sobre as políticas públicas implementadas pela administração diz respeito aqui às próprias escolhas, né? O executivo tem legitimidade democrática, né? Ele é votado, nosso reitor também é votado para fazer escolhas dentro do contexto da política pública. E muito se questiona sobre quais os limites de atuação do judiciário diante dessas escolhas. Então, quando um gestor resolve, né, empregar mais recursos ali ou menos recursos, a qual faz certas escolhas dentro da implementação de políticas públicas, optando por algumas como sendo, digamos, preferenciais, sendo seus grandes temas, se seria possível, então, o controle judicial sobre as políticas públicas. Isso é uma questão. Vocês talvez tenham visto isso de uma forma mais clara dentro da política pública de saúde, né? Quando, por exemplo, um juiz decide que um determinado tratamento precisa ser arcado, um tratamento muito caro precisa ser arcado pelo administrador público, né? Isso é uma intervenção dentro do contexto da política pública. Existem um contexto de tratamentos, né, de rosa ali estabelecidos dentro do SUS, que são abarcados pelo recurso público, enquanto política pública de saúde, mas aí tem uma determinada doença, um determinado remédio que não está na lista do SUS, não faz parte dos tratamentos, aí a pessoa ingressa no Poder Judiciário e consegue. E às vezes é um valor vultoso, né? Coisa de milhões, existem decisões que implicam no gasto de milhões a mais pelo administrador público. E qualquer discussão. O Poder Judiciário ali ingressou numa escolha do executivo, numa escolha do administrador público, que estava baseada na reserva do financeiramente possível. E isso tem consequências, né? Certa vez, conversando com o procurador do município de Niterói, ele estava falando que de tanto cumprir decisões judiciais na área de saúde, eles não tinham dinheiro para custear outras coisas básicas da área de saúde. Então, esse tipo de intervenção, ela tem uma consequência também dentro da máquina pública e se questiona se, de fato, um poder que não é votado, cuja legitimidade democrática ela vem da cadeia de legitimadas, poderia entrar dentro de um contexto de uma política pública e tomar uma decisão diversa daquela que já foi tomada pelo gestor público. Você quer comentar, Silvio, alguma coisa específica sobre essa interferência?
Se quiser, você pode comentar, tá bom? Fica à vontade para contar caso, para comentar alguma coisa que a gente vai conversando. Então, é a primeira discussão. Uma segunda discussão sobre essa questão da intervenção do Poder Maria Judiciário. Luísa. Oi, diga, Silvio. Não, é porque, desculpa, bom dia. Eu custei para abrir o microfone aqui. Sem problema. Porque a gente vê aqui, né, principalmente nos editais de processo seletivo de matrícula, praticamente quase toda semana a gente responde para o Poder Judiciário, questionando algum mandado de segurança, algum pedido de uma solicitação de informações. E na maioria das vezes, assim, várias vezes, né, a gente às vezes está seguindo o que está no edital, mas o Poder Judiciário fala, não, matricula o aluno. Então, a gente, sim, a gente, além de a gente tem que responder, né, fazer a nossa defesa através da Procuradoria, a gente tem que cumprir lá a decisão no final, né, do judiciário. E, às vezes, não corrobora com o que está escrito no edital. Às vezes, é uma interpretação dele lá, né. Então, aqui também acontece muito isso. Isso demanda tempo da gente, que a gente tem, às vezes a gente está fazendo uma coisa, a gente tem que parar de fazer tudo que a gente está fazendo para se dedicar àquele momento ali, àquela resposta. Essa semana mesmo já foram 2, então, quer dizer, nós estamos na quarta-feira. Vai ser bem complicado, né? Tem uma coisa que tem acontecido, né? Até você pode complementar, que aí me parece assim bem evidente, que é aqueles casos em que o juiz concede a certificação de ensino médio, mesmo diante da quando o menino faz integrado, né? Ele não conclui a parte do ensino técnico, ainda assim ele consegue a expedição do diploma. No meu entendimento ali, me parece uma dessas clássicas situações em que o judiciário intervém na questão da política pública, né? Existe uma política, então, do ensino integrado, ele tem que completar todas as matérias e todas as exigências do curso para conseguir a certificação, e aí o juiz vai e, mesmo a pessoa não tendo completado, ele garante a expedição ali do diploma. No meu entendimento, isso é um exemplo clássico de uma intervenção na política pública. Existe ali uma proposta, né, em relação ao ensino integrado que acaba perdida quando ocorre essa substituição da vontade administrativa pela vontade judicial. Então, assim, é um exemplo que eu vi já algumas vezes aqui no IFE que me parece uma intervenção clássica dentro da escolha da política pública e pelo Poder Judiciário em detrimento da escolha do legitimado democrático, né, do Poder Executivo. E a outra questão, gente, diz respeito justamente aos atos discricionários. O que é um ato discricionário? O ato discricionário é aquele ato em que o gestor público tem que avaliar conveniência e oportunidade. Então, não é um ato que está detalhado no âmbito da lei, né, no âmbito das legislações, de uma forma geral, dentro da administração. Então, ele tem que fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Então, ali é o âmbito da discricionariedade. O gestor público, diante da situação, pode concluir que é conveniente e oportuno tomar aquele caminho, ou que não é conveniente e oportuno. E como que fica essa, diante do caso em que a legislação garante a discricionariedade, dá esse espaço ao gestor público e à atividade judicial. E aí essa aqui é uma questão complicada. No passado, e para os juristas clássicos da administração, né, do direito administrativo, eles vão afirmar categoricamente que sob ato discricionário não existe controle judicial. Mas, de fato, hoje não é isso que acontece. Né? De uns tempos para cá já tinha se evoluído no sentido de pensar que existe a possibilidade de controle desses atos discricionários quanto ao que a gente chama de princípio da proporcionalidade. Ou seja, o judiciário poderia avaliar se a decisão tomada pelo gestor público é adequada, é necessária e proporcional em sentido estrito para resolver o problema que ele estava de frente ali e ele tomou um ato discricionário. Mas quando a gente pega hoje, né, em termos de jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, assim, não tem nenhum tipo de firmeza quanto a isso. Existem matérias em que o judiciário realmente ele adentra completamente na questão da discricionariedade, reverte ali tipo, extingue o espaço discricionário do administrador público. Em outras matérias, os tribunais superiores são mais conservadores e entendem que em caso de ato discricionário, que não pode discutir aquele ato, que cabe exclusivamente ao gestor público. Então, se você abrir
um livro clássico de direito administrativo, você ainda vai ver a ideia que ato discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Então, se existe, dado pela legislação, uma oportunidade, né, uma avaliação de conveniência e oportunidade pelo gestor, tem que prevalecer a vontade do gestor, da escolha que foi feita. No entanto, isso hoje não é nada pacífico, a depender da matéria. Você vai encontrar decisões que dizem que não é caso de discricionariedade, não cabe controle, e casos em que era discricionariedade, mas o Poder Judiciário entendeu que ali não, ali tinha que ser revisto. Então, hoje eu não tenho assim, uma perspectiva segura para passar. Acontece sim o controle judicial sobre atos discricionários, e muitas das vezes o gestor público vê ali aquele espaço de oportunidade e conveniência ser revisto, sim, pelo Poder Judiciário. Então, o fato é que o Poder Judiciário exerce controle sobre a administração pública e todo tipo de ameaça a direito, né, ou lesão pode ser levada a ele, e a gente tem aí que dar o retorno para o Poder Judiciário, lembrando, né, claro, que o Poder Judiciário é inerte, então ele precisa ser movimentado. Né? Ele não vai automaticamente abrir um processo, automaticamente, esse não é o papel dele, né? É um poder inerte. Então, ele vai depender de uma provocação de um cidadão, vai depender do Ministério Público, vai depender de uma propositura de ação para fazer esse controle, mas, de fato, ele faz esse controle, né? E, de certa forma, é salutar no sentido de manutenção da legalidade, né? De nada, como diz aí o texto da professora Maria Silvia de Pietro, de nada adianta. Vocês têm um ordenamento a ser cumprido, e se caso houvesse o descumprimento, você não pudesse buscar o judiciário. Lembrando também, né, não sei se vocês têm esse aprofundamento, mas no Brasil a gente tem uma unidade de jurisdição. Então, se você pega o modelo francês, existe, digamos, entre aspas, um poder judiciário administrativo. Então, as causas administrativas são todas conduzidas nesse âmbito. Aqui não, a gente tem um só o poder judiciário, e sendo, inclusive, que o Estado, né, o Estado brasileiro é o maior litigante aí da justiça, é o que mais tem processo. Então, existe o controle judicial, a gente está sujeito aí às apreciações dos juízes sobre as causas que são levadas para eles, incluindo, por vezes, substituição de vantagem em políticas públicas e intervenção nos atos discricionários. Como é que a gente melhora esse contexto? Fundamentação, né? Fundamentando bem os atos, construindo bem as bases legais e institucionais, para que a gente tenha uma segurança no momento do controle dos atos da administração pública pelo Poder Judiciário. E, claro, no nosso caso, a gente conta com o apoio aí da Procuradoria Jurídica. Depois, ainda dentro do contexto do controle externo, a gente tem que falar do controle do Poder Legislativo também aqui, assim, mais à vista de conhecimento do que tudo, né? Que isso acontece muito mais na administração direta, né, na alta esfera do Poder Federal do que com a gente. Mas o fato é que a Constituição concede ao Poder Legislativo uma série de instrumentos de controle sobre o Poder Executivo, também previstos no artigo 49 da Constituição, que é de competência do Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Então, inclui a administração indireta, mas, assim, poucas vezes eu acho que eu vi isso ocorrer. E aí tem uma série de instrumentos que o Legislativo possui para fazer esse controle do Executivo. E aí, durante o período da pandemia, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, vários desses instrumentos foram utilizados aí pelo Poder Legislativo. Então, convocação de autoridades para prestarem informações. Então, corriqueiramente a gente vê os ministros sendo convocados lá para irem prestar algum esclarecimento no Congresso, né? Recentemente foi o ministro da Educação, foi Paulo Guedes, já foi uma série de ministros convocados para prestarem essas informações. Qualquer autoridade, então, né, do Executivo pode ser convocado pelo Legislativo para ir lá prestar algum tipo de esclarecimento. Aprovações e autorizações específicas para as práticas de atos pelo Poder Executivo. Então, constitucionalmente, alguns atos do Poder Executivo, algumas tomadas de empréstimo, algumas declarações de calamidade, algumas situações são previstas lá tendo que conter uma autorização, uma aprovação do Legislativo para que o Executivo possa declarar.
julgamento de crimes de responsabilidade. Então, a gente também acompanhou essa ação aí até recentemente no último impeachment, né, relativa a crimes de responsabilidade, e as comissões parlamentares de inquérito, que também teve durante a pandemia, e a gente pôde, então, conhecer mas de uma forma, assim, bem detalhada, né, porque foi bastante transmitido, esse instrumento aí de controle do executivo. Então, o legislativo tem todo esse instrumental assim, próprio, né, que diretamente lá os presidentes da Câmara e do Senado utilizam para fazer o controle dos atos do executivo. E aí entra num outro item, que esse aqui já é mais próximo da nossa realidade, que é a atuação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão integrante do Poder Legislativo que tem essa função de avaliar, né, a execução dos recursos públicos pelo Executivo. Né, faz isso, né, em apoio à atividade do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas, ele tem uma composição de 9 ministros, sendo que 6 vêm aí do Poder Legislativo e 2, um vem da carreira lá dos auditores do Tribunal de Contas e outro do Ministério Público de Contas. Eles têm status de ministro e têm uma série de prerrogativas similares a dos ministros do STJ. Inclusive, recentemente, não sei se todo mundo acompanhou, o ex-senador Antônio Anastasia, daqui de Minas Gerais, virou ministro do Tribunal de Contas. Não sei se vocês viram isso, mas hoje o Antônio Anastasia é ministro do Tribunal de Contas. E eles são apoiados, então tem uma carreira de apoio que são os auditores externos, né? Auditor de controle externo do Tribunal de Contas, e a função principal do Tribunal de Contas, então, é apoiar o Poder Legislativo nesse controle da aplicação do recurso federal pelo Executivo. O Tribunal de Contas ele tem previsão constitucional, né? Como a gente falou aqui, desde o início eu falei, todo esse controle externo ele é apoiado na Constituição. Então, lá no artigo 71, a gente encontra aí todos os poderes, as atribuições do Tribunal de Contas, basicamente, né? Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, e recentemente o tribunal expediu aí a sua avaliação sobre as contas prestadas pelo presidente da República, está lá no site, você pode conferir. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros da esfera federal. Então, todos que executam recursos federais têm esse dever de prestar contas. E daí, por exemplo, vem a necessidade do relatório de gestão, porque cabe ao Tribunal de Contas fazer essa avaliação da aplicação dos recursos. O Tribunal de Contas também aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Então, por força desse dispositivo que existe o sistema do e-pessoal, em que a gente vai lançar lá, né, as admissões de pessoal feitas dentro da administração pública, e aí ele avalia a regularidade dessas admissões. Também tem o poder de fazer inspeções e auditorias, e esse daí também está bastante acostumado, né, os trabalhos de fiscalização do Tribunal de Contas, e sobre qualquer unidade que esteja aí executando recursos federais. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, né, com capital social com participação da União. Fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União, seja por convênios, acordos, ajustes, e onde tiver um recurso aí da União, o Tribunal de Contas pode fazer a avaliação da aplicação desse recurso. Ele tem a atividade de prestar informações também para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional, aplicar sanções, que a gente vai ver, previstas em lei no caso de descumprimento das suas recomendações e em outras hipóteses em que ele pode aplicar sanções, determinar a quaisquer autoridades que ele esteja aí fiscalizando por força de estar executando recurso federal, que tome medidas para fazer cessar a ilegalidade ou a impropriedade que ele observar. Ele ainda tem poder de sustar, impugnar atos ilegais que ele esteja avaliando, e ele também pode representar os órgãos competentes para apuração de responsabilidades. Em síntese, o artigo 71 descreve aí tudo que o Tribunal de Contas tem de prerrogativa. Em termos de auditoria, e aí a gente
já vivencia um pouco mais, né? São basicamente 3 tipos de trabalho do Tribunal de Contas: auditoria de demonstrações financeiras e de regularidade. Então, ele vai certificar as contas, né, em relação em relação à revisão dos sistemas das operações financeiras, o cumprimento da legalidade nessa execução financeira, o controle de conformidade, que ele vai avaliar se determinado objeto está em conformidade com o contexto legal descrito, e as auditorias operacionais, que são as que a gente mais vê, né, que dão origem aos acórdãos mais completos, que é esse exame independente, né, de operações, programas, atividades. O Tribunal de Contas, pelo menos é a intenção, tem procurado ofertar com essas auditorias operacionais um fortalecimento da governança. Então, trazendo boas práticas, trazendo insights para que a administração pública aprimore a governança dos programas, da execução das políticas públicas. Segundo, também, eles têm uma intenção de fazerem trabalhos agora que também possam fortalecer a atividade do legislativo, no sentido de subsidiar situações que precisam ser regulamentadas e os principais problemas dessas situações, para que o legislativo faça legislações que favoreçam, né, o cumprimento das políticas públicas, que sejam mais adequadas à efetivação do interesse público. A intenção deles, pelo menos, subsidiar o legislativo de uma forma mais robusta, para que os trabalhos do Poder Legislativo fiquem mais, auxiliem mesmo a execução da máquina, né? Não criem entraves. Pelo menos é por aí que eles devem estar caminhando. E aqui, na Lei 8.443 de 92, são as sanções que o Tribunal de Contas pode aplicar, né, ao gestor público no contexto das suas atividades. A gente tem a primeira delas, que é a multa, né? Então, quando o responsável for julgado em débito, pode o tribunal multar em até 100 vezes, 100% o valor do dano causado ao erário. E o tribunal também pode aplicar uma série de multas por outras razões. E é que a gente tem contas julgadas irregulares de que não resulte débito, ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, o não atendimento no prazo fixado sem causa justificada a diligência do relator à decisão do tribunal. Então, recentemente eu vi uma dessa situação, né? Deixou de prestar informações dentro do prazo, levou uma multa de R$10 mil do Tribunal de Contas por esse atraso. Obstrução ao livre exercício das inspeções de auditorias determinadas, então alguém que tente de alguma forma impedir, seja não fornecendo acesso a certos documentos, né, de alguma forma tentando ludibriar as auditorias do Tribunal de Contas, está sujeita a multa. Sonegação de processo, documento ou informação em inspeções de auditorias e reincidência no descumprimento de determinação do tribunal. Então, essas hipóteses também autorizam a aplicação de multa. Eu vi aqui em algum lugar que esse valor de multa está, acho que em R$65 mil, até R$65 mil, uma coisa assim, que o Tribunal de Contas pode aplicar. Também está sujeito à multa quem deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, e aí, no parágrafo 2º, ele fala da atualização periódica. Além da multa, o que mais que o Tribunal de Contas pode fazer? Ele pode declarar a indisponibilidade dos bens dos responsáveis daquele processo que ele está avaliando, né, que tem alguma irregularidade, por prazo não superior a 1 ano. Então, ele pode deixar os bens daquela pessoa indisponíveis e também pode inabilitar um determinado gestor público para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal. Então, supondo que a pessoa, teve suas contas julgadas improcedente, está envolvido com algum tipo de irregularidade, o tribunal pode desabilitar essa pessoa aí para o exercício de cargo ou comissão de função de confiança no âmbito da administração pública. Então, são essas as possibilidades de sanções ou mitigações de direito impostas pelo Tribunal de Contas. Além disso, quando o Tribunal de Contas se depara com alguma situação
né, que é um crime ou é uma situação de improbidade, ele vai remeter, logicamente, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para apresentação de denúncia, para investigações, para as outras sanções que a legislação dispõe, né, que está fora do âmbito de atuação do Tribunal de Contas, mas ele representa para esses órgãos, com as provas que ele tiver, para que esses órgãos deem os devidos andamentos e façam as apurações. Bem, o Tribunal de Contas aí é o resultado dele, de benefício financeiro de 2021. Apesar de existirem críticas em relação à atuação do Tribunal de Contas, me parece que ele é um órgão muito necessário dentro da administração pública, justamente por induzir essas práticas de governança, induzir o alinhamento com a legalidade. E ele teve resultados assim expressivos, né, no ano passado em relação aos benefícios financeiros que eles conseguem contabilizar em dinheiro, né? Além dos benefícios não financeiros de melhoria das políticas públicas em geral. Aqui, tanto no RAINT quanto no relatório de gestão, a gente colocou aí os acordos que nos alcançaram no ano de 2021. Não foram recomendações específicas para o IFE, como eu tive a oportunidade de dizer no Conselho Superior, foram aprimoramentos das temáticas que o tribunal avaliou. Então, teve lá processo eletrônico, transparência pública, teve patrimônio, tivemos TCE, uma série de recomendações do Tribunal de Contas para a melhoria das atividades administrativas. Então, o Tribunal de Contas exerce uma função importante hoje dentro da República de realmente impulsionar a execução para as melhores práticas de governança, para o atendimento da legalidade, e aí conhecer aquilo que o Tribunal de Contas decide é uma ferramenta relevante para a gente ir se alinhando, se adequando aí às melhores práticas. Todos os gestores deveriam observar o que o Tribunal de Contas está dizendo sobre isso, o que ele está recomendando, quais as boas práticas, para que a gente possa aí ter um desenvolvimento da administração pública com um pouco mais de tranquilidade. O Tribunal de Contas, eu não mencionei isso, mas enfim, ele planeja, né, o contexto de atividades dele conforme a criticidade lá que ele adota dentro do tribunal. Ele tem uma série de manuais que explicam essas escolhas, né? Atualmente ele está fazendo uma avaliação da política de cotas, né? Não sei se todo mundo viu, ele realizou já, acho que ainda não foi o segundo, vai ser um segundo evento agora que ele está até recebendo sugestões, boas práticas sobre a execução da política de cotas no Brasil. Então, a gente teve que responder um questionário para o Tribunal de Contas sobre isso. Ele está, no momento, então, fazendo essa verificação. Aí ele fez uma live, trouxe especialistas para discutir essa questão da política de cotas. Ele está fazendo um trabalho, então, em breve não, né? No ano que vem, provavelmente, a gente vai ter aí uma notícia sobre a execução dessa política no Brasil e quais são os pontos que podem ser melhorados, vai com certeza elencar boas práticas para que a gente conheça e possa, assim, adotar. Então, de forma sintética, né, esse é o Tribunal de Contas. Alguém está escrevendo um curso, Rosana? Eu vi que vai ter uma live, né? Não sei curso exatamente se é a mesma coisa que a gente está falando. Sim, compartilha aqui. Isso, legal, compartilha com todo mundo, sim. Obrigada, Rosana. Enfim, o tribunal vai também, às vezes ele adere a alguma causa mais recente, igual o ano passado ele fez uma de Lei Geral de Proteção de Dados, que ele está para divulgar os dados na administração pública, pega tanto coisas, avaliações anteriores, como às vezes pega algum tema recente, também está bastante interessado na parte de segurança da informação. Ele vai fazendo esse contexto de avaliação e a gente vai conhecendo muitos acordos na parte de licitação, né, que é importante conhecer o que o tribunal entende sobre cada aspecto, e é importante a gente acompanhar essa temática. Não sei se todos os gestores conhecem, mas existe um instrumento que é legal para acompanhar isso, além, né, do site do próprio Tribunal de Contas, que é o Ementário de Gestão Pública.
O inventário ele tem uma frequência, antes era diário, hoje em dia não é, mas enfim, tem uma frequência de atualização legal, que os acórdãos mais relevantes ele vai colacionando ali, você tem a oportunidade de receber organizado, para fazer uma leitura e saber o que o tribunal está decidindo sobre um assunto ou outro. E aí a minha pergunta é, alguém tem alguma dúvida sobre o Tribunal de Contas? Quer fazer algum comentário? Quer falar mal do tribunal? Não, vocês estão em silêncio. Maria Luísa, Fale, Rosana. é um diálogo público. Como tinha inscrição, eu supus que fosse tipo um curso, né? Mas, na verdade, é em formato de palestra mesmo. E tá sendo hoje, né? Está acontecendo já. Então, mas fica gravado. Então, depois, quem perder... Vou colocar o link aqui, que aí, se alguém quiser depois assistir. Obrigada, Rosana. Coloca sim. E vou colocar aqui para vocês o comentário, tá? Foi. Pode perguntar, Diogo. Ou pode escrever, ou pode falar, como você queira. Vou falar que vai ser mais fácil. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia a todos e todas. Maria Luísa, é o seguinte, em relação ao TCU, né, em geral, é uma prática, né, comum o TCU emitir aqueles acórdãos, né, a partir de análise, de estudos das instituições, né. Os acórdãos, qual que é o caráter... ele tem um caráter jurídico legal? Por exemplo, quando eles apresentam um acórdão dizendo que, né, tem que fazer melhorias de processos, garantir um mínimo de algum quantitativo. Isso vem como um caráter de uma orientação, do tipo, olha, instituição, vocês precisam melhorar esse processo, ou tem um caráter do tipo assim, mais no sentido de tipo, olha, melhorem isso, senão a gente vai, da próxima vez, a gente não vai orientar, a gente já vai vir com intervenção de forma mais efetiva, enfim, que pode ter outras implicações institucionais ou legais. Esses acordos, qual é a consequência do não cumprimento, por exemplo, das orientações que o TCU faz para a gente? Obrigado. Excelente pergunta, Diogo. Obrigada. Depende de como ele vem. Alguns são mais orientativos. Então, sugestões de melhoria indicam, olha, instituições igual os do ano passado foram basicamente assim. Aprimorem isso, sigam pelo caminho X ou Y. Mas vai ter momentos, principalmente antes de tomada de contas, em que ele vai falar assim, 180 dias para resolver isso. 120 dias para dar jeito naquilo. E aí, se não há o atendimento, aí ele vai aplicar a multa e as sanções cabíveis. Então, tem alguns que são orientações, o induzimento à melhoria da governança, e ele não exige nem resposta. Então, ele envia para as organizações, olha, vamos por esse caminho aqui, por favor. E outros que ele vai vir explicitamente, você tem 90 dias para providências e eu quero o retorno. E a gente tem lá aqui enviar o retorno. Não, nem sempre. É porque a gente não recebeu no ano passado nenhum assim, né, dizendo faça isso. Mas pode ser que diante aí da prestação de contas desse ano ele faça alguma tomada e venha alguma coisa específica dizendo tanto tempo para consertar isso. O tribunal, a gente ainda tem umas questões, por exemplo, de receber, né, denúncias, ele também recebe denúncias dos cidadãos, está previsto até na Constituição essa hipótese, e ele também tem um caráter de orientação, mas não é qualquer um que pode perguntar para o Tribunal de Contas, né? Tem especificidades, algumas pessoas podem enviar para eles aí perguntas, né, questionando previamente sobre algum aspecto do controle, fazer consultas ao Tribunal de Contas, e aí, de vez em quando, ele publica lá, Tribunal responde a pergunta X ou Y que foi feita, Tribunal avalia previamente isso ou aquilo. E também tem essa possibilidade para alguns agentes aqui que eu colacionei para vocês, podem fazer aí consultas ao tribunal. Então, o dia que vier, assim, explicitamente alguma coisa que tem que atender, aí a gente vai
vai informar, olha, tem que atender no prazo tal, tem que enviar o comprovante. Até hoje a gente recebeu coisas mais de orientação, de melhoria, né? Dos aspectos de governança, de boas práticas, orientação mesmo. Obrigada, Diogo, pela sua pergunta. E alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida em relação ao tribunal? Não, né? Qualquer coisa você pode perguntar depois também, se lembrar de alguma coisa. Bem, e agora a gente passa para um outro tipo de controle, que é o controle social. Então, a gente falou do externo, a gente viu que o judiciário controla o executivo, o legislativo controla o executivo diretamente ou por intermédio do Tribunal de Contas. E agora a gente tem o controle social. E o controle social, pessoal, nada mais é do que o principal fazendo o controle sobre a gente de forma direta. Então, é quando a sociedade faz o controle sobre a administração pública. Então, qualquer cidadão pode estar legitimado para fazer o controle social. Para isso, existem algumas ferramentas que é interessante da gente comentar. A primeira coisa que eu quero dizer é que isso é legítimo. É legítimo que exista o controle social porque a coisa pública é de todos. Ademais, né, quando o cidadão tem a oportunidade de questionar, de participar, isso fortalece a democracia. Democracias fortes têm uma participação social efetiva. Então, é legítimo. Então, não demonizem o cidadão. Ele tem direito de questionar, tem direito de saber, tem direito de participar da coisa pública. Então, o controle social é legítimo, é salutar, fortalece a democracia. Pode ser exercido de forma direta pelo cidadão. Às vezes, ele vai buscar um intermédio de um órgão de controle, ou de um Ministério Público, ou às vezes até por meio de organizações sociais. Então, existem organizações da sociedade civil que trabalham nessa questão do controle da administração pública. E estão sempre aí questionando e verificando a legalidade, eficiência e eficácia dos atos da administração pública. Para que o controle social funcione, né? E aí é um pouco de contrassenso, mas enfim, a administração pública precisa viabilizar certas informações, certos meios para que isso ocorra. E isso mudou expressivamente com a Lei 2.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Antes dessa legislação, né, o direito de acesso ele era entendido de uma forma muito restrita. Era basicamente o direito de peticionar diante da administração pública sobre as suas informações pessoais. Quando a 2.527 regulamentou o direito de acesso previsto nos direitos fundamentais, ela criou a ideia da transparência ativa e da transparência passiva. E disse o seguinte: informação pública tem que ser pública. Então, a gente tem que dar transparência para a administração pública e toda a informação que for pública, o cidadão tem direito de acessar. E aí, como a gente já conhece, ou como alguns conhecem, criou-se itens de transparência ativa obrigatórios para o site. Então, a gente tem lá a obrigatoriedade de publicar sobre as nossas licitações, sobre os salários dos servidores, sobre o próprio serviço de informação ao cidadão, uma série sobre o aparato legal, a estrutura da administração, o que fundamenta essa estrutura do ponto de vista da legalidade. Você tem uma série de itens que são de transparência ativa obrigatória, e dentro do site aquela aba lá do acesso à informação, que você vê à esquerda aqui no nosso site, né, que tem uma série de subabinhas, então, servidores terceirizados, informações classificadas, né? Ali estão os itens de transparência ativa obrigatórios, e se criou o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, que hoje é instrumentalizado por meio do Fala BR. Antes era o E-SIC, e migrou tudo, se unificou com a ouvidoria, foi tudo para dentro do Fala BR, em que o cidadão, sem apresentar motivação, e nós somos proibidos de questionar sobre a motivação dos atos, daquela pergunta do cidadão, ele pode questionar qualquer tipo de informação, né, sobre ele ou informação pública que ele deseja receber, que não esteja disponível ali em transparência ativa. Né? A ideia é sempre munir a transparência ativa de informações que sejam
ao máximo de interesse público para que o canal de transparência passiva seja realmente para questões bem singulares. A gente ainda está caminhando nesse sentido dentro da administração pública, mas outros órgãos que aprimoraram a transparência ativa tiveram uma diminuição significativa da transparência passiva. Então, a administração, com vistas a garantir esse controle social e essa participação, implementou, né, editou o Legislativa 12.527, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e hoje, então, a gente tem itens de obrigatoriedade de transparência ativa e o Serviço de Informação ao Cidadão. Também na linha do controle social, existe a ouvidoria pública. A ouvidoria pública, não obstante seja também um instrumento da governança, né, ela é um canal para essa ideia do controle social, tanto que, né, a ouvidoria pública recebe denúncias e manifestações diversas em relação à administração pública. O canal pelo qual se coleta, isso se trata dentro da organização com vistas a permitir esse controle social. A ouvidoria pública também trabalha nisso, e a gente tem um portal, né, tanto da LAI quanto da ouvidoria, tem portais da CGU que permitem a análise do desenvolvimento das ações dentro dos órgãos, né, pelo menos de forma estatística geral, que é o painel Resolveu e o painel da LAI. Você encontra essas informações sobre os órgãos, sobre como eles estão tratados, a questão do acesso à informação e a questão da ouvidoria pública. A gente ainda tem um outro instrumento que viabiliza o controle social, que é o portal Transparência. Não sei se já tiveram oportunidade, se não conheçam, o portal da Transparência da Administração Pública Federal, que é um portal que tem muita informação, muita possibilidade de filtro para você descobrir uma série de informações sobre os gastos públicos, quem recebeu o quê, quando foi recebido, também com vistas a viabilizar o controle social. O portal de transparência também extremamente importante para essa questão. Hoje a gente também tem um portal sobre consultas públicas, né? Também para viabilizar aí a participação do cidadão, que é um portal de consulta pública do governo federal, que estão lá uma série de consultas para todo mundo participar e opinar. E com a 13.460, que é de 2017, a gente teve também a efetivação do Conselho de Usuários, que também é uma forma de controle e participação do cidadão, que é a criação de grupos de usuários para avaliação do serviço público prestado. Essa questão da avaliação do usuário do serviço público não é nova, né? Mas o conselho, a ideia do conselho, desse conselho em formato eletrônico, ela é oriunda aí da 13.460, e a gente está aqui no fim processo de implementação do contexto do conselho de usuários. Então, o cidadão pode fiscalizar a administração pública, pode fazer seus pedidos e questionar. E eu sempre falo que o dever zero do servidor é conseguir prestar contas dos seus atos. Então, quanto mais a gente faz um ato, né, dentro do contexto da legalidade, documentado, e isso é uma coisa importante, tanto para fins de acesso à informação, quanto para fins de ouvidoria, a documentação dos atos públicos, né? Se a gente não faz a coisa documentada no tempo certo, depois para levantar uma informação dessa é uma coisa complicadíssima, a gente vai precisar contar com a memória do servidor, que às vezes nem aqui está mais, né? A pessoa foi para outro órgão, ou ela se aposentou e a gente está lá, tendo que bater na porta daquele ex-servidor, do servidor em outro órgão. Você lembra quando aconteceu isso, aquilo? Então, a falta das práticas de processos administrativos regularmente instituídos e municiados, a falta de justificativa de atos administrativos, isso tudo dos atos administrativos complica a situação da administração pública no momento de controle social. Então, para que a gente se sinta seguro, é preciso reforçar as melhores práticas de gestão dos arquivos públicos, e isso implica em instrução correta de processos, né, em justificativa robusta de atos administrativos, sob pena de a gente ter problemas, tá certo? Então, é preciso que essas práticas melhorem
para que a gente não seja surpreendido no ato de controle social e a gente ou não consiga prestar informação ou quando a gente não consegue nem justificar aquela situação para o cidadão. Isso é bastante complicado. Então, para que a gente não tenha problemas do ponto de vista do controle social, é preciso melhorar as práticas de gestão dos documentos, das informações públicas. Então, tenha atenção com isso, porque senão, daqui a 5, 6 anos, o SIC estará entrando em contato diretamente com você enquanto você estava no cargo tal, que você fez não sei o que lá, como é que foi? Porque a gente não tem esse contexto documentado, não tem isso instruído, e depois fica bem complicado de prestar essas informações. Lembrando ainda também, né, que existe no âmbito da ouvidoria a proteção, né, da figura do denunciante. Então, o que importa é a gente tratar ali o fato, não exatamente quem fez ou deixou de fazer, a gente tem esse cuidado também, assim como no SIC a gente tem o cuidado de verificar se a informação é pública ou não, e não quem está pedindo, né? E as razões, como eu já disse, a gente não pode questionar. Sobre esse aspecto, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer 2 casos específicos, né, em que a gente vivenciou aí o controle social, e 2 casos, um ficou bem famoso e o outro nem tanto, né? O primeiro é a chamada Operação Serenata de Amor, que foi baseada em dados abertos, né? Um dos aspectos hoje da transparência ativa é a abertura de dados, e aí eu aproveito para reforçar aqui até a luta da Cristina, né, que é a presidente da comissão, no sentido de que a gente organize os nossos dados, que a gente municie o sistema institucional com os dados para que a gente possa ter uma abertura de dados efetiva dentro da organização. Então, por favor, estejam atentos a isso também. No contexto dessa chamada Operação Serenata de Amor, é um projeto de um grupo de pessoas da área de tecnologia da informação, que eles criaram 2 inteligências artificiais, que eles deram o nome de Rose e Jarbas. E a Rose, ela é uma inteligência que trata os dados da Câmara dos Deputados e ela verifica situações de possíveis impropriedades, situações que chamam a atenção conforme a programação lá dos algoritmos de gastos públicos. O Jarbas é uma inteligência artificial que tuita esses problemas. Então, o Jarbas joga lá no Twitter e eles marcam lá o referido congressista, congressista, poderia explicar esse gasto tal, para que para jogar para a sociedade, o congressista justificar ali o gasto que, sob nos critérios da inteligência ali, artificial, possam ter algum tipo de suspeita, algum tipo de impropriedade, causar algum estranhamento. Então, é um caso aí de controle social feito com o uso de inteligência artificial e explorando aí o tratamento de dados sobre os gastos do Congresso Nacional. Um outro caso que ficou bastante famoso, que é a Operação Research, que ocorreu no âmbito da UFPR, né, Universidade do Paraná, e que uma bolsista descobriu, por meio do portal Transparência, a companhia estava muito, assim, ressabiada por conta do pagamento de bolsas, a bolsa dela parece que não caía, e ela começou a acompanhar os pagamentos de bolsas da universidade por meio do portal Transparência, e ela descobriu que uma série de pessoas recebiam bolsa, mas elas não eram alunas, ela não conhecia aquelas pessoas, ela viu uma série de impropriedades, e ela levou esse caso para a CGU, para a Polícia Federal, e aí já existiam indícios de impropriedade nessa área, e deu origem à Operação Research, que descobriu, acho que era um desvio de R$1,5 milhão praticado por uma servidora lá, e dentro da UFPR, ficou bastante noticiado esse caso também, que foi com vistas aí de um controle social exercido para ser estudante, aí que contou depois com a ajuda também dos órgãos de controle da polícia, para as apurações, e inclusive essa servidora conseguiu fazer isso graças a um problema de controle interno também, uma falta de segregação de funções, aí, de verificação com uma certa constância desse pagamento de bolsas, também foi um caso que ficou bastante evidenciado. E aí a gente tem uma série de questões de jornalismo investigativo também,
que vai nesse contexto da transparência e esse controle social, como o projeto Fiquem Sabendo, que justamente faz uma série de acessos à informação sobre questões da administração pública e divulga aí os resultados, ou a falta de transparência, ou situações que precisam de atenção por parte da sociedade. Tem o Fiquem Sabendo, tem o Transparência Brasil, que fazem esse tipo de controle social por meio de organização que acompanham, né, a divulgação de informações pela administração pública, ou fazem acesso à informação e divulgam para a sociedade aí o que está acontecendo, que merece atenção e merece ali uma atuação dos órgãos, seja do Ministério Público, ou às vezes de uma supervisão ministerial. Então, a gente está sujeito ao controle social, e para que nós nos saiamos melhores diante do controle social, é importante aprimorar o contexto da documentação dos atos administrativos, da gestão documental, lembrando que nós podemos ser chamados a qualquer tempo a responder pelos atos que a gente pratica. Vocês vão ver isso amanhã, então sejam atentos hoje para não ter problema amanhã, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre o controle social? Quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Estão muito silenciosas hoje. Espero que não esteja horrível, que seja só um silêncio mesmo, de estar prestando atenção. Vamos falar agora do Ministério Público. O Ministério Público é uma figura, assim, a par, né? No contexto, ele tem independência para sua atuação, né? Ele tem orçamento próprio, estrutura própria, independência. Alguns autores colocam ele até como uma forma de controle social. O José dos Santos Carvalho Filho coloca o Ministério Público dentro do controle social, que ele acha que é um órgão feito para controlar, né? Que é especificamente com o apoio da população. Mas ele é o único que eu já vi fazer isso. Na verdade, o Ministério Público é bem singular, assim, dentro da República. Ministério Público, então, no nosso caso federal, né? Ele tem como incumbência, e aí por força da Constituição, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público vai poder atuar toda vez que a gente tiver uma violação à ordem jurídica, então, cometimento de uma ilegalidade, alguma coisa que ameaça o regime democrático, e a violação de interesses sociais difusos. Então, ele age em nome da coletividade, né? Buscando aí a reparação daquele ato que causou dano, ou evitando, né, que um determinado ato chegue a causar dano aí para os interesses sociais. E aí, no 129 da Constituição, a gente acha essas funções. Então, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Então, quando a gente está com crimes de ordem pública, né, interesse privado não é prevalente. O Ministério Público que oferece a denúncia, né, e toca o processo criminal. Ele zela pelo efetivo respeito aos poderes públicos e os serviços de relevância, né, assegurando o cumprimento da Constituição e, sempre que necessário, toma medidas preventivas para tanto. Ele promove o chamado inquérito civil e a ação civil pública. Então, fora da esfera penal, o Ministério Público pode instaurar um inquérito civil para apuração de alguma situação que ele entenda que mereça, algum desvio dentro da administração pública. Então, se ele acha que tem alguma coisa errada, ele instaura esse inquérito civil de investigação, buscando aí, com suas próprias forças, né, oficiando os órgãos, buscando provas, tentando descobrir ali se de fato houve uma violação e se é um caso de atuação. E se nesse inquérito civil ele entende que há evidências que de fato houve ali uma situação violadora, ele pode propor uma ação civil pública, ou seja, ele pode pedir ao judiciário para punir aquele gestor público que ele entende ali que praticou algum tipo de mal feito. E isso ali na proteção do patrimônio público, da proteção patrimônio público, social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Então, tem uma grande abrangência aí na sua atuação. Ele também promove ações de inconstitucionalidade, defende os direitos indígenas,
expede notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, isso para instrução, exerce o controle externo da atividade policial, faz requisições, diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, exerce funções que são compatíveis com essas, e também tem a questão que não está aqui citado, mas que ele faz também, é a questão dos acordos de leniência, né? Aí já dentro mais para a esfera criminal. O Ministério Público, esse ente bastante singular, tem toda essa possibilidade. O Ministério Público também pode, no âmbito desses inquéritos civis, propor termo de ajustamento de conduta. Então, supondo que ele investiga ali e chega à conclusão de que, de fato, está acontecendo algo errado ou está na iminência de acontecer, ele pode promover termos de ajustamento de conduta em que o gestor público se compromete com certas cláusulas ali, a não dar seguimento a certas ações, ou de reparar situações X ou Y, e aí ele deixa de propor a ação civil pública, e se houver o descumprimento, esse termo de ajustamento de conduta serve para execução direta do Poder Judiciário. Então, o Ministério Público é um outro órgão com que a gente tem contato frequente, porque justamente ele tem toda essa prerrogativa dada pela Constituição para poder apurar. Ele também é um órgão que acolhe denúncias. Então, o cidadão pode ir até o Ministério Público apresentando suas queixas e o Ministério Público vai fazer aquela análise de admissibilidade, que, aliás, o Ministério Público faz, o Tribunal de Contas faz, a Ouvidoria faz, a análise de admissibilidade da denúncia, ou seja, existem elementos probatórios mínimos, né, que possam ali justificar a abertura de qualquer procedimento que seja. Ele faz todo esse contexto de análise e, se houver pertinência, ele toma para si a causa e dá andamento ou não, pode arquivar. Então, é um órgão que a gente também tem que estar atento às suas solicitações, às suas indicações, porque ele tem esses poderes, né? Da ação civil pública e também da propositura da ação penal pública diante de crimes contra a administração pública. Então, ele tem esse poder, essa prerrogativa, ele é um órgão que a gente precisa também estar atento. E, mais uma vez, depende, para a gente sair bem, né, diante dos questionamentos, depende de um contexto de atos administrativos justificados, né, amparados pela legalidade, processos bem instruídos, para que quando o Ministério Público vê, ele até chore de emoção de tão bem feito que foi o ato administrativo, e a gente evita aí maiores contendas com esse órgão, então, tá bem? Então, o Ministério Público, para ele, né, exercer aí suas funções, ele sempre vai, além do seu poder investigativo, da propositura de destaque, para avançar, ele precisa aí do apoio do Judiciário. Ele vai, propõe ação, e aí o Judiciário, né, condena ali na ação civil pública e condena no pagamento de perdas e danos em virtude de alguma lesão ao erário, formação penal, né, condena ali no crime específico, ele precisa, para, né, dar andamento ali nas punições que ele acha devida do Poder Judiciário. Querem perguntar alguma coisa específica sobre o Ministério Público? Não, né? A gente não quer falar sobre o Ministério Público, a gente gostaria que ele não aparecesse, né? Mas ele aparece e a gente tem que estar preparado. Bem, então até ali a gente viu o controle externo, o controle social, e a gente viu o Ministério Público, e agora a gente fala do controle interno, que eu não vou esgotar, logicamente, porque vou deixar o espaço para a Marília conversar com vocês aí na parte da tarde sobre a organização do controle interno de uma instituição. Controle interno é outro termo, assim, controvertido em termos de explicação, né? Quando a pessoa fala assim, controle interno, ela pode estar se referindo a uma série de coisas e, dependendo do contexto, vai ser uma dessas que eu vou apresentar. Tem gente que fala de controle interno como se falasse da CGU, fala de controle interno como se falasse da auditoria, fala de controle interno como se estivesse falando onde existir, né? No setor de controladoria. Mas, na verdade, a gente tem algumas explicações sobre o que pode ser esse controle interno.
O controle interno, então, como o próprio nome diz, né, antes de comentar aqui propriamente dos seus benefícios, ele é um controle exercido dentro da própria estrutura. Então, é aquele determinado poder, né, seja o legislativo, o judiciário, o executivo, constitui uma estrutura de controle interno. Então, dentro daquele próprio poder em que ele se, digamos, se autocontrola. Tem estruturas que se autocontrolam, que vão verificando se os atos administrativos estão em conformidade ou não. Então, é dentro daquela própria estrutura de poder, ainda que eventualmente não por aquele mesmo órgão, mas é dentro da mesma estrutura de poder. O controle interno ele tem crescido em termos de interesse pelo Brasil, e que bom, né, de fortalecimento, justamente como um combate ao desperdício de recursos públicos, um aprimoramento da própria execução do dia a dia. E aí eu só trouxe para ilustrar aí, né, um trabalho que tem sido feito pelo Banco Mundial, em parceria com o CONAS, que é uma associação, né, o Conselho Nacional do Controle Interno, que você tem vários órgãos ali de controladoria associados, no sentido justamente de avaliar e fortalecer o controle interno do Brasil. E essa análise inicial do Banco Mundial, que foi divulgada em 2020, foi bem ruim, né? No sentido de que o controle interno ainda está muito fragilizado no Brasil, especialmente em nível municipal, né? Onde está mais próximo ali do cidadão. O controle interno geralmente é muito desestruturado, então não tem estruturas básicas de controle interno, como gestão de riscos, como correição, não estão estabelecidas em nível municipal e tem sido feita uma série de ações para fortalecimento do controle interno no Brasil como um todo, justamente em busca de que a própria máquina busque esse alinhamento, busque essa eficiência na execução. Então, de cara, você já percebe que o controle interno ele não é da polícia. Né? A intenção das estruturas é sempre a melhoria da execução, o aprimoramento da máquina. A máquina pública se auto-aprimorando por meio dessas estruturas que existem que compõem o controle interno. Então, a primeira hipótese, o que eu posso estar querendo dizer quando eu falo de controle interno, a primeira estrutura que a gente precisa conhecer é o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, que não é igual à CGU. A CGU é o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, mas ela não é o controle interno do Poder Executivo Federal. Ela é o órgão central dessa estrutura. Esse sistema ele foi delimitado pelo artigo 74 da Constituição. Então, o Judiciário tem o seu sistema de controle interno, o Executivo, o Legislativo, e tem também, conforme determina aí o artigo 74. Inicialmente, isso foi pensado para quê? Nos termos constitucionais. Seria um sistema para avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, execução de programas de governo e de orçamento da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação dos recursos federais e patrimônios por entidades de direito privado, né, situação de concessão, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, o controle interno tem que auxiliar ali o Tribunal de Contas, por exemplo, no exercício da sua atividade. Isso aqui, inicialmente previsto na Constituição para o Sistema Federal de Controle Interno. O sistema ele foi desenhado nesse decreto aqui, um decreto que está precisando urgentemente de atualização, já está com 22 anos de existência, todo ano prometem que vão atualizar, mas ainda não foi. Então, o decreto 3591 é o decreto basilar do Sistema Federal de Controle Interno, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. E, basicamente, o artigo 2º replica, né, o que está disposto na Constituição, e olha que interessante o artigo 7º. As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal destinam-se preferencialmente a subsidiar o exercício da direção superior da administração pública federal, a cargo do presidente, a supervisão ministerial, o aperfeiçoamento da gestão pública nos aspectos de formulação, planejamento, coordenação, execução e monitoramento das políticas públicas, os órgãos responsáveis pelo ciclo de gestão orçamentária. Então, as atividades
dos cargos pertencentes ao sistema de controle interno do Poder Executivo Federal subsidiam essas atividades do gestor, né? Auxiliam nesse contexto. É isso que está disposto no Decreto 3591. E depois, né, em 2001, veio a Lei 10.180, que no artigo 24 também tentou detalhar um pouquinho, né, do que competia aos órgãos pertencentes ao sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Aprimora um pouquinho e coloca aqui a questão da realização de auditorias, né, sobre a gestão de recursos públicos federais, sobre a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, no sentido de fornecer justamente informações sobre as impropriedades para as autoridades superiores dentro daquele poderem tomar as providências, apurar os atos ou fatos inquinados de ilegalidade ou irregularidade praticados por agentes públicos ou agentes privados ali executando atividade pública com os recursos públicos federais, entre outras atribuições similares ao que já estava previsto na Constituição. Essa é, então, a cara do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, né? Para a gente ver, assim, graficamente como que é. Esse sistema, então, tem vistas a avaliar essa ação governamental, né? E a gestão dos administradores dentro daquele mesmo poder. E aqui, falando especificamente do Executivo Federal, então, a gente tem a CGU como órgão central. Ainda faz parte do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal esses órgãos setoriais, que eles são chamados de CISETs. A gente tem CISETs dentro do que ficou estabelecido no decreto. Então, tem na Casa Civil, no Ministério das Relações Exteriores, na Advocacia Geral da União e no Ministério da Defesa. Essas são as CISETs. Meu áudio está ruim? Não? Bom, se estiver tendo algum ruído, está batendo em algum lugar, vocês me avisam, pode ser no microfone. Está batendo aqui na minha roupa e está dando interferência. Para mim está normal aqui, Maria Luísa. Tá? Isabela, então não foi aqui. Talvez tenha sido aí em você. Vamos então, as CISETs fazem parte, então elas são específicas de alguns ministérios, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, AGU, Ministério da Defesa, tem as unidades setoriais, e aí a CGU tem essas unidades setoriais aí nos estados, ainda tem as unidades de controle interno dos comandos militares. Então, o sistema de controle interno. Em volta desse sistema de controle interno, tem algumas outras instâncias, a CCCI, que é a Comissão de Coordenação de Controle Interno, então, é uma instância que discute assuntos relativos ao controle interno e faz proposições aí para o sistema federal de mudanças, de melhoria. É um órgão, então, que tem esse caráter aí, colegiado de discussão. A gente tem as unidades de auditoria interna vinculadas às entidades da administração direta, no nosso caso, as auditorias internas, a nossa unidade se encaixa aqui. A gente recebe supervisão da CGU, por ser o órgão central do sistema de controle interno. Então, o entendimento deles, e isso iria mudar, né, com a reformulação desse decreto, mas é que no momento, a gente, então, esse órgão acessório, nós não somos propriamente parte do sistema, e existem ainda as assessorias especiais de controle interno, que a gente pode ver lá junto aos ministros de Estado, né? Francisco Bessa é o assessor especial de controle interno do Ministério da Economia. A gente tem aqui o doutor Alexandre, que é o assessor especial de controle interno do Ministério da Educação. E aí, essas assessores especiais de controle interno, eles são o que a gente vai conhecer como segunda linha na administração direta. Então, esses três órgãos aí, eles circulam em volta do sistema de controle interno, com recebendo orientações, ou, no caso da CCCI, discutindo colegiadamente as questões. Essa é a cara, então, do sistema. A CGU, ela é o órgão central. Então, ela é o órgão que faz as normativas, que comanda o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. A CGU, hoje constituída na forma de ministério, ela já teve dentro do gabinete da presidência, já teve em outros lugares, ela foi constituída em ministério, hoje ela permanece, né, sob aí
a regência do Wagner do Rosário, que é o ministro da CGU, e a CGU ela se divide em 5 secretarias, então, de atuação. A Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, que ela trabalha com a transparência pública, então é onde a gente se refere ali, receber orientações para a execução dos serviços de informação ao cidadão, tem a verificação dos cumprimentos dos itens de transparência. A Secretaria Federal de Controle Interno é a Secretaria Federal de Controle Interno que faz as programações relativas ao trabalho de auditoria dentro da CGU. Então, e aí, não sei se talvez às vezes complica um pouco de perceber isso, mas a CGU ela mescla, que a gente vai conhecer como segunda e terceira linha. Ela tem atividades que são atividades diretamente ligadas ao aprimoramento da governança em apoio à gestão, e ela tem a atividade de auditoria, que é, digamos, a terceira linha, que avalia esses trabalhos da gestão, e isso separado nessas secretarias. Ela tem a Corregedoria Geral da União, então, responsável por apuração, né, de responsabilidade por desvios funcionais, a gente tem um sistema unificado da Corregedoria Geral. Ela tem a Ouvidoria Geral da União, então, que delineia todas as atividades do conjunto de ouvidorias do Executivo Federal, e a Secretaria de Combate à Corrupção, que trabalha com inteligência, né, com as ações de inteligência junto à Receita, com o Ministério Público, e também trabalha, não obstante as críticas, com acordos de leniência. Então, a CGU também pode firmar aí acordos de leniência, e esse trabalho ocorre aí na Secretaria de Combate à Corrupção. Essa é, então, a estrutura que a CGU possui, atuando aí, então, nas temáticas da transparência, da ouvidoria, da correção, do combate à corrupção, e ainda tem a parte exclusiva aí para a atuação de auditoria. Nós, então, somos também sujeitos à atividade de avaliação por parte da Controladoria Geral da União. Nós já tivemos alguns trabalhos realizados por eles aqui no âmbito do órgão. No ano passado a gente não teve nada específico, né? O que a gente teve, na verdade, foi uma atuação deles no sentido de mapeamento de atividades para eles constituírem o plano anual de atividade de auditoria interna deles. Então, eles vieram aqui fazer um mapeamento dos trabalhos do órgão, me disseram que fizeram aqui no sul de Minas, e que eles iam constituir o plano de atividade deles de auditoria a partir desse mapeamento. Eu não tive assim, mais notícias deles em relação a isso. Nós também nos sujeitamos a ele, cada um dos órgãos se sujeita a eles em relação às orientações gerais, existem decretos da ouvidoria, segue as regulamentações da Ouvidoria Geral da União, existe um decreto que fundamenta essa rede de ouvidorias federal, a correição idem, a parte de transparência idem. A gente tem esse alinhamento com eles por força de uma diversidade de decretos que dispõem sobre isso. Então, a pergunta, a CGU, ela tem algum poder de multar, né, de punir, né, já na linha do que vocês podem estar pensando? Ela não tem esse poder. Como a gente está falando aqui, o controle interno, ele atua no sentido de aprimoramento. Então, se a CGU se deparar com alguma irregularidade, alguma ilegalidade, uma improbidade administrativa no âmbito dos seus trabalhos, o que ela faz é, por exemplo, representar, né, para o Ministério Público para tomada de providências, para o Tribunal de Contas para tomada de providências. O que ela eventualmente faz também, né? Ela pode abrir um processo administrativo disciplinar. Em algumas hipóteses, ela abre aí um PAD para apuração de responsabilidade, mas ela não tem poder, assim, de multar, né? Como o TCU, de declarar inidoneidade, de suspender, fazer arresto de patrimônio, nada disso. Ela faz parte da estrutura do controle interno. Então, se ela se depara com alguma coisa mais grave, ela precisa representar para órgãos que tenham, digamos, poder de polícia ou que possam aí acionar o poder judiciário de forma direta com o Ministério Público. Então, ela também tem se voltado muito para esse trabalho de aprimoramento, né? Pelo menos é o que diz, no sentido de aprimorar
as instâncias de governança, ouvidoria, correção, a parte de transparência, agora trabalhando também fortemente na questão de integridade, procurando evitar que a gente acabe na parte de auditoria e na parte de responsabilização, né? Procurando trabalhar o antes, melhorar o antes, para evitar aí o processo de punição. Esse que é o trabalho da Controladoria Geral da União. Então, a gente tem um ministério que tem essa atuação dentro do controle interno, que atua sob todo o Poder Executivo Federal, tá certo? Então, está dentro do Executivo, embora seja uma outra estrutura, um outro ministério atuando aqui, né? Diante, por exemplo, do Ministério da Educação, da Saúde, mas ainda dentro da mesma estrutura de poder. Então, esse é o Sistema Federal de Controle Interno, e essa é a CGU, que é o órgão central do Sistema Federal de Controle Interno, não é o próprio sistema, né? É o órgão federal, é o órgão central. Ainda dentro dessa ideia do controle interno, pessoal, a gente tem mais uma questão, né? Mais uma hipótese que eu posso estar falando de controle interno, que é a supervisão técnica finalística do órgão central. Em outras palavras, né, o Decreto-Lei 267 diz que o MEC pode exercer a atividade de controle sobre a gente. Em suma, é isso, né? É dado por esse decreto ao MEC uma série de poderes para exercer controle sobre as estruturas, né, abaixo dele. É isso que fala o artigo 19, né? Que todo e qualquer órgão da administração federal, direta e indireta, está sujeito à supervisão do Ministério de Estado competente. Então, qual é a finalidade da supervisão técnica finalística, né? Os objetivos estão elencados aí no artigo 25. É basicamente garantir que exista uma observância da legislação federal, que exista uma correta execução dos programas de governo, coordenação das atividades entre as várias instâncias dentro do mesmo ministério, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados, diligenciar no sentido que eles estejam alinhados com as diretrizes emanadas pelo órgão central, proteger a administração pública, fiscalizar os recursos públicos, esse tipo de coisa é o objetivo da supervisão técnica finalística. O MEC não tem uma norma assim, mais atual sobre a supervisão finalística. Recentemente houve uma norma atualizada do Ministério da Infraestrutura, que aí já fala mais da atuação da supervisão técnica finalística com o intuito de promover as melhorias de governança, de controles internos. Infelizmente, o MEC se baseia sua supervisão técnica finalística no Decreto-Lei 200. E aí, aqui eu coloquei para vocês os dispositivos que falam, né? Dos objetivos, no caso da administração indireta, né? Basicamente, a supervisão técnica é para garantir, né, o atingimento dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. Então, o IFE está cumprindo os objetivos que a lei de criação estabelece. O MEC pode usar sua supervisão técnica para verificar isso. A harmonia da política e programas de governo daquela entidade. Então, o IFE está alinhado com as políticas governamentais de educação. Pode usar a supervisão técnica para verificar isso. A eficiência administrativa. E também com vistas a garantir a autonomia administrativa, operacional e financeira. Então, supondo, né, fazendo alguma bobagem com dinheiro público, pode vir a supervisão técnica e conferir isso aí para alinhar a atuação daquele órgão e evitar prejuízo para a administração pública. E coloquei aí que é o parágrafo único que dá os instrumentos, as medidas de supervisão técnica que o MEC pode fazer. Aí a gente tem, quando for o caso, né, indicação ou nomeação pelo ministro, né, diante da eleição dos dirigentes da entidade, designação pelo ministro dos representantes do governo federal nas assembleias gerais de órgão, recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços, informações. Então, como é que pode instituir esse tipo de coisa? Olha, eu quero receber relatório disso, daquilo, eu quero que você preste informações do sistema governamental X ou Y, isso é decorrente da supervisão finalística, aprovação anual de proposta de orçamento do programa, aprovação de contas, relatórios, balanças,
fixação em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica de despesas de pessoal da administração. Então, o MEC pode aí atuar no dimensionamento de pessoal por conta do poder de supervisão finalística, pode também realizar auditorias e avaliações periódicas no órgão e, eventualmente, praticar alguma intervenção por motivo de interesse público, que é a hipótese mais abrangente de medida, né? Eventualmente, né? Em algumas instituições acontece, às vezes o reitor é afastado por alguma coisa, ocorre uma intervenção do MEC ali, ele coloca algum gestor no lugar daquele que está afastado ali, às vezes respondendo algum crime de responsabilidade, alguma coisa, e aí o MEC vem e faz uma intervenção. Então, essas coisas, esses atos que a gente presta contas para o MEC, tem fundamento aqui, no Decreto-Lei 200, e esse poder de supervisão finalística que o MEC possui sobre os órgãos. E já encaminhando aqui para o fim, hoje vai ser mais rapidinho, né, para não cansá-los tanto, e aqui eu não vou aprofundar, que eu vou deixar mais para a Marília. Quando a gente está falando de controle interno, a gente pode estar falando dessa estrutura aqui, que é o sistema de controle interno de uma organização, de como as estruturas de controle interno funcionam no órgão. Esse é um modelo que ele foi proposto pelo IA e foi adotado pela legislação nacional, pela IN número 1/2016, da CGU e o antigo Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia, para desenhar um pouco como funciona o sistema de controle interno de uma organização. E aí a proposta é o sistema de linhas, né, que antes chamavam linhas de defesa, mas eles tiraram o defesa e agora a gente tem o sistema de linhas de controle interno dentro da administração pública federal. Basicamente, eles tentam desenhar aqui o que são as atividades de gestão, o que são esses apoios específicos, com expertise específicos de apoio à gestão, e a terceira linha como sendo a auditoria, que faz a avaliação desses controles internos instituídos pela primeira com o apoio da segunda. E todo mundo aqui conversando com a alta administração, que é a grande responsável pela instituição de controles dentro da organização. Por que a alta administração é a grande responsável? Por um simples fato. A alta administração é que tem um dever público de prestação de contas, né? Ela que foi legitimada ali, seja por eleição, no caso, por exemplo, do reitor, né, ou de forma indireta pelas escolhas que o legitimado democrático fez de conduzir a máquina. Então, logicamente, para grandes poderes, a gente também tem grandes deveres, um deles é o de prestação de contas. E é impossível fazer uma prestação de contas boa, digna, sem controles estabelecidos. Você vai tirar essas informações de qualquer lugar, menos de fontes fidedignas. O controle serve a isso, né? A atividade de controle, e aí é o último entendimento, né? A última hipótese, entendida como controle interno de gestão, ou seja, como conjunto de atos, né? Conjunto de práticas, que com elas eu viso garantir ali a obtenção do resultado público, seja para um processo, seja para um programa. Esse conjunto de controles são eles que vão me subsidiar para uma prestação de contas fidedigna, porque eu de fato possa demonstrar que eu estou atingindo o interesse público, seja naquele processo menor da organização, até na política pública macro que ela desenvolve. Então, é por isso que a gente fala tanto da questão do aprimoramento dos controles internos. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de controles internos da gestão, ou seja, de práticas do dia a dia que são implementadas para garantir o atingimento dos objetivos da organização. Como diz aí nos termos da IN, né, essas práticas que se destinam a enfrentar os riscos que aquele processo está sujeito, que podem impedir o atingimento do objetivo e fornecer segurança razoável na consecução da missão da entidade. Então, quando a gente está falando em aprimoramento dos controles internos, nós estamos falando disso. Os controles internos de gestão, dessas práticas que são colocadas no dia a dia da organização, elas precisam ser alinhadas com os riscos a que aquele objetivo está sujeito, ou seja, situações que vão impedir que aquele objetivo seja atingido. A gente tem que aprimorar, então, os controles nesse sentido,
E eles também são essenciais, um dos objetivos dos controles, né, é a obtenção de informações. Informações para que eu possa prestar contas, para que eu possa dar transparência, para que eu possa comprovar que a minha gestão foi legítima, ela foi alinhada com o interesse público. Controles internos enfraquecidos não permitem que o gestor preste contas com fidedignidade e que ele, então, legitime a posição dele diante do interesse público. Então, a gente precisa fortalecer os controles internos de gestão e também fortalecer a estrutura das linhas dentro do órgão, né? Que garantir que cada um faça o seu papel e tenha as garantias funcionais e a posicionamento adequado dentro do órgão para que esse sistema funcione e a gente possa, ao fim, ter um alinhamento entre tudo que está acontecendo e o interesse público. Então, quando a gente fala em aprimoramento dos controles internos, a gente está falando nisso aqui. Aprimoramento das estruturas do sistema, seja da segunda e da terceira linha, e especialmente aprimoramento das práticas de controle interno de gestão, com vistas a garantir o atingimento da finalidade do objetivo do processo menor da organização, até da sua missão organizacional de uma forma mais ampla. E isso é uma obrigação da alta gestão. É uma obrigação instituída por lei, e mesmo que não estivesse lá escrita, decorreria da própria legitimidade democrática que foi fornecida, né? Da própria assunção desse compromisso de condução da organização dentro do parâmetro estabelecido, né? Desde o constituinte originário, que criou a Constituição, até o constituinte derivado, que criou todos esses contextos de leis, decretos que a gente tem aí. Então, quando a gente fala de aprimoramento dos controles internos, eu estou falando especificamente disso. Das estruturas do sistema dentro da organização e dos controles internos de gestão, ou seja, das práticas diárias dentro dos processos. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa de duas coisas básicas: conhecer os objetivos daqueles processos e conhecer preferencialmente de forma detalhada em quantitativos, em indicadores, e precisa fazer gestão de riscos, ou seja, precisa identificar a que riscos esses processos estão sujeitos para os controles serem adequados. E nisso consiste, e depois disso, né, vem o trabalho da auditoria, que faz o quê? É uma avaliadora de controles internos. A gente olha todo esse contexto e fala assim, ó, tá joia, realmente você está aí mitigando os riscos e fazendo tudo de forma eficiente, eficaz, efetiva e econômica. Ou não está adequado, os controles não estão funcionando. E aí, finalmente, a gente elenca isso com a ideia que a gente viu lá no início de governança, que tem dentro dos seus mecanismos a ideia de controle e tem como prática justamente a promover a transparência, garantir o accountability, que é a prestação de contas, garantir a avaliação e satisfação das partes interessadas. Então, é tudo isso que a gente conversou que se conecta com esses mecanismos de governança e por isso também é assunto da alta administração pública. É assunto, então, do Comitê de Governança, Riscos e Controle aqui da instituição. Eu não vou me aprofundar no sistema das três linhas, porque a Marília vai conversar um pouco com vocês sobre isso e vai ter oportunidade aí de também mostrar como está funcionando no órgão dela, e a gente vai discutir alguns outros detalhes, né? Ter oportunidade aí de falar da auditoria interna também na organização. Vocês conseguiram entender o que é essa estrutura, então? O que quer dizer controle interno? Quando eu estou falando de controle interno dentro do executivo, entenderam o que é o sistema federal de controle interno? Quem que é a CGU? Por que o Ministério determina certas coisas para a gente? Como é que é dentro do órgão? Foi possível entender? Principalmente você, gestor, diretor-geral, pró-reitor, me digam, vocês entenderam? Vocês entenderam o papel de vocês nisso tudo? Gente, se não entendeu, pode do fundo do coração
pede para repetir. Se por acaso você não entender depois, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando sobre isso e você sempre pode perguntar de novo, tá? É preciso que se entenda isso, tá bem? Eu preciso para que vocês possam evoluir nessa temática e ao longo das discussões que vão haver sobre as políticas institucionais de governança, de gestão de riscos. Por que ela está falando disso? Por que a auditoria está aqui me falando essas coisas? Por que eles estão me dando essas recomendações? É tudo fruto disso aqui que eu expliquei. Então, se você tiver dúvida depois, pergunta, tá bom? Não tem problema. A gente vai conversando até isso aí ficar entendido. E, basicamente, assim, da minha parte inicial seria isso. Aí, para nossa felicidade, a gente acabou mais cedo. Vai ter um intervalo maior para a parte que a Marília vai conversar conosco. Tá joia? Então tá bem, pessoal. E agora, basicamente, eu espero vocês aí para a parte da tarde, onde a gente vai conhecer um pouco um caso específico, né, do IFAL, sobre a organização do sistema de controle interno. E a gente pode discutir aí também quem aí faz parte da segunda linha, algumas práticas, algumas questões para ficar mais claro. Se você tem dúvidas, você também traga aí para o momento da tarde, que a convidada vai ajudar a gente a esclarecer tudo isso. Eu agradeço a atenção até aqui e agradeço também a equipe de apoio e vejo vocês às 14 horas aqui para conversar com a Marília sobre o sistema de controle interno. E muito obrigada, tá bom? Tenham um bom almoço aí e até às 14 horas. Emília, obrigada. Cristina, obrigada pelo apoio. Quiser parar a gravação, Emília ou Cristina?